Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Michele e o tema dessa semana é sonhos. Então vamos lá? Como foi falado no decorrer da semana, existem várias ramificações em relação a sonhos. Sonhos que Deus nos dá enquanto dormimos, sonhos que almejamos, que esse é o caso, é sobre isso que eu vou falar com vocês. Para mim não tem como falar de sonhos e não vir à mente os desejos do nosso coração. Eu vivi isso, eu vivo isso, né, constantemente. Eu sou uma sonhadora nata, né, então para mim é muito simples isso, porém muito difícil ao mesmo tempo. Não sei se tem como entender. Em Jeremias 29:11 diz assim: Eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Nesse texto fica muito claro aquilo que Deus pensa sobre nós, algo muito maior, algo muito mais elevado. Ele sabe aquilo que Ele tem para nós, mas como somos sonhadores, sonhamos com coisas, com relacionamentos, com profissão, com viagens, com, enfim, uma série de coisas. Na grande maioria das vezes, nós sonhamos com coisas que almejamos, seja relacionamento, seja viagens, filhos, emprego, enfim. E aqui a palavra nos diz que Ele sabe aquilo que nós precisamos, aquilo que nós merecemos, né? Mas será que em todos esses sonhos nós estamos dispostos, nós estamos preparados para ouvir um não bem redondo de Deus? No texto de Salmos 37, diz assim: Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Deus é nosso Pai, nosso Paizinho querido, que nos ama. E como todo pai, Ele gosta de nos presentear. Mas, como eu disse, será que a gente está disposto a ouvir um não dele? A palavra diz que se confiarmos nele, Ele vai entregar os desejos do nosso coração. Mas será que é sempre? Não, né? Não é. Porque assim como Jeremias fala, ele bem sabe os pensamentos que tem sobre nós. Ele sabe. E Tiago fala que a gente não sabe orar como convém, a gente não sabe pedir. A gente pede dentro daquilo que a gente espera. Mas Deus é onipotente, Deus é onipresente e Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. E Ele sabe também quais os desejos, quais os sonhos que Ele tem para nos dar. Ele sabe quais os sonhos que serão realizados na nossa vida. Em Salmos 37, continuando no versículo 5, diz assim: Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ou seja, antes de qualquer coisa, nós temos que entregar o nosso caminho ao Senhor, nós temos que entregar a nossa vida ao Senhor, porque aí sim ele fará. E Mateus 6,33 diz assim: Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esse texto fala sobre aquilo que devemos comer, aquilo que devemos vestir, aquilo que devemos calçar, onde devemos morar. O texto fala sobre isso um pouquinho anterior, nos versículos anteriores. Mas aqui ele fala: precisamos buscar ao Senhor em primeiro lugar. E eu não vejo só que Deus fará, que Deus suprirá as nossas necessidades somente naquilo que nós vamos comer, beber, vestir ou onde morar, mas sim aquilo que nós almejamos também, aquilo que o futuro nos aguarda, aquilo que nós planejamos em fazer, desde que nós busquemos o primeiro reino dos céus. Deus realmente nos permite sonhar. O sonho faz parte, os desejos faz parte da nossa vida, faz parte do nosso dia a dia, faz parte de quem nós somos. Nós planejamos, nós pensamos no futuro, nós almejamos coisas e Deus se alegra com isso. Mas a partir do momento que a gente deixa de lado Deus e começa a pensar mais nos nossos sonhos, mais naquilo que pretendemos fazer, nos planejamos e gastamos tempo com isso, ou se não, colocamos os nossos sonhos no lugar de Deus,
pode ter certeza que nada vai acontecer. Deus não permite que nada venha roubar o lugar dele na nossa vida. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida a ele, nós nos colocamos na posição de filhos. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida a ele, é a ele. Ele tem que estar em primeiro lugar. Ele tem que ser a nossa prioridade. Porque até mesmo aquilo que ele nos dá como presente, a partir do momento que nós começamos a valorizar mais os nossos sonhos, mais os presentes de Deus, mais aquilo que ele faz por nós, ao invés do próprio Deus, com certeza ele tem total autoridade para tirar de nós. E não permitir com que sonhos aconteçam, porque se isso vai atrapalhar no nosso relacionamento com ele, não vai acontecer. Então, que antes de nós pensarmos, planejarmos, sonharmos, a gente primeiro tem que olhar para dentro de nós e ver, mas espera aí, isso vai me impedir de servir a Deus? Isso vai me impedir de adorar o Senhor? Eu li um livro recentemente chamado Deuses Falsos. E nesse livro foi assim, explodidor de cabeça, porque a gente começa a perceber coisas que ocupam o lugar de Deus e são coisas simples. Às vezes é bênção, às vezes é bênção na nossa vida, né? E a gente agradece a Deus e louva ao Senhor porque Deus nos abençoou, mas a gente começa a olhar para aquela bênção e supervalorizar aquilo e começa a idolatrar aquilo. E a Bíblia fala que Deus não admite que nós adoramos outros deuses no lugar dele. Ele é único. É ele quem merece toda a adoração. É ele, porque é dele que vem tudo que nós temos. Nós viemos dele. Foi ele que nos amou, ele que nos desejou, ele que nos formou. Então a nossa exclusiva adoração tem que ser a ele. O nosso amor tem que ser total a ele. E nada pode nos tirar disso. E nada pode nos tirar disso. Nada pode tirar Deus do lugar que é dele. Então, antes de nós sonharmos, antes de desejarmos alguma coisa, antes de planejarmos alguma coisa, a gente tem que perguntar para nós mesmos se esses sonhos vão ser colocados no lugar de Deus. Se o tempo que nós gastamos na realização desse sonho vai ser maior do que o tempo que nós gastamos em relacionamento com Deus. Se o tempo que nós tiramos para fazer aquilo que nós sonhamos tanto em fazer vai ser o tempo maior do que o tempo que nós tiramos em oração, em qualidade e intimidade com o Senhor. Porque se isso acontecer, seus sonhos não serão realizados. Seus desejos, seus planos não serão realizados. Porque a Bíblia fala que Deus tem ciúmes, o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Porque Ele nos ama tanto e quer estar conosco o tempo todo. Então, que em nome de Jesus, que os seus sonhos, os seus desejos, os seus planos venham a ser realizados sim. Que Deus abençoe a vida de cada um para que os seus sonhos venham a ser realizados. Mas que nenhum deles seja maior do que estar na presença do Senhor, do que ter intimidade com o Senhor e saber que Ele está aqui e em tudo aquilo que você vai fazer, em tudo aquilo que você vai sonhar, em todos os planos que serão realizados, Deus estará com você. E você não vai ter deixado Deus lá para trás para poder fazer aquilo que você sempre sonhou. Porque o nosso maior sonho é estar com Deus. Então é isso. Então curta esse vídeo, compartilha, se inscreva no canal. Tchau!